será que mais me desgastou nesses 14 anos de profissão? E eu já te conto. Você pode até imaginar que possa ter sido, né, a técnica, estudar demais, ou atender clientes mais difíceis, ou então atender dia de sábado, final de semana, atender mais cedo, atender mais tarde, mas pode ter certeza que nada disso se compara ao fato de querer dar conta de tudo. Exatamente, foi isso que o que mais me desgastou. E eu quero falar para você a realidade aqui dos bastidores. Eu sou a Natália, trabalho como design de sobrancelhas há 14 anos e aqui a minha proposta é compartilhar com você o que eu aprendi durante todos esses anos de profissão sobre pessoas, processos e atendimentos. Com relação ao desgaste, imagine o seguinte, que você sabe todo o passo a passo, mas na hora de executar, as coisas acontecem de uma forma diferente na sua mente. E por que eu digo que o que mais me desgastou foi dar conta de tudo? Você pode imaginar até que possa ter sido assim, você é dona de casa, você é mãe, vou fazer... Não, tudo acontece na mente da gente. O desgaste emocional é infinitamente maior do que o físico. Por mais que eu tivesse que dar conta da casa, do filho, do marido, atender mais cedo, eu passei por todos os estágios que você possa imaginar. Já atendi 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, já atendi 10 horas da noite, mas quando eu pensava que eu me cobrava mais do que o necessário, hoje eu vejo isso, naquela época eu não vejo. Naquela época eu não vi, por isso eu quero compartilhar com você para que você não cometa esse erro. Porque às vezes eu estava tão cansada emocionalmente, que dava vontade de dizer assim, quer saber, não vou mais fazer isso. Então, o meu esforço foi muito maior. Quando a gente está cansada mentalmente, o peso é muito maior do que se a gente só se cansa fisicamente. E eu quero abrir o seu entendimento quando eu falo dar conta de tudo. Por quê? Lá naquela altura, eu tinha que aprender a técnica, eu tinha que saber vender, saber me comunicar e ainda ter que lidar com essa sensação de não ser suficiente, de não ter a experiência, de ficar me comparando, mas ela já tá lá na frente, mas eu queria fazer assim, eu já queria fazer assado. Então, com isso, eu não comemorava as pequenas vitórias. Sabe quando você quer assim, eu queria fazer assim. Sabe quando você acaba de começar um projeto e você já quer fazer tudo perfeito, do jeito que você imagina, porém a sua mão ela não conduz, a sua conversa, a sua narrativa, ela não é como você imagina. Porque você projeta algo, que era isso que ia acontecer comigo, ou projetava algo que não dava para acontecer assim. Precisa de tempo, precisa de processo. E como foi que eu consegui mudar essa realidade para que eu não ficasse me desgastando a minha vida inteira como designer? Foi entender que para que eu fosse uma boa profissional, não necessariamente eu precisaria ser perfeita. Então, eu entendi que haveria situações que eu não ia agradar sempre, que eu não precisava dar conta de tudo, que eu seria muito melhor na técnica ao invés de conversar, ao invés de conduzir. Porque se a gente for parar para pensar, imaginar, eu quero ser perfeita em tudo. É uma meta inalcançável. E quando a gente se cobra muito com isso, a gente se desgasta. Então, se você está passando por esse período, você se percebe desse jeito, pare agora. Por quê? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo lá atrás, mas graças a Deus que eu não parei, porque chegava dias que eu falava o seguinte, quer saber? Eu não vou fazer mais isso, porque não tá dando certo. Sabe aquele pensamento que não tá dando certo? Porque eu queria lá atrás ter o mesmo resultado de uma pessoa, um exemplo, como eu que tenho hoje há 14 anos. Então você concorda que a Natália no primeiro ano de atendimento era uma e a Natália hoje, com 14 anos de profissão, é outra? Só que naquela época eu não pensava assim. Então, eu tenho que vender muito bem, eu tenho que fazer ótimas postagens, eu tenho que fazer tudo muito perfeito, eu tenho que falar muito bem no vídeo, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. E você percebe que hoje
Se você está acompanhando a série de vídeos aqui no YouTube, você já percebeu que eu mal edito os meus vídeos. Eu errei várias vezes e eu não vou cortar, não vou editar para que você veja no real oficial como é os bastidores. A gente erra, a gente gagueja, muitas das vezes a gente tem vícios de linguagem, né, quando eu vejo os meus vídeos, sabe, os vídeos de técnica, e olha que eu não tava falando para cliente, eu tava falando para profissional, então eu falava muito assim, uma coisa que eu percebi que eu fazia muito quando eu tava mostrando uma sobrancelha, aqui, ali, eu tinha esse vício de linguagem. Lá atrás, então eu falava mais baixo, eu falava mais devagar, era como se eu estivesse ainda processando o que eu vou falar. Sabe aquela pessoa assim, pisando em ovos? Que você não quer errar, que você quer fazer tudo perfeitinho? E, a bem da verdade, a gente nunca faz perfeito. Nunca faz perfeito e tá tudo bem. Então não trave o seu processo, não coloque uma carga muito maior do que o que ela já é para você, porque isso não vai adiantar. E o pior que possa acontecer é você parar, você desistir. Então eu tenho um entendimento hoje, tudo que me traz um peso a mais, que vai fazer com que eu me desgaste, e isso consequentemente possa vir a levar assim a eu fadar, a querer desistir, a querer parar, então eu corto logo. Eu não fiz essa postagem, exemplo, não fiz essa postagem, não ficou legal, eu vou apagar? Não vou apagar. O que é que eu faço? Eu mudo a rota. Da próxima vez, então eu vou evitar falar muito eu vou evitar falar muitas coisas repetidamente. Um exemplo, se for esse o seu caso, ou então, poxa vida, eu não poderia não ter falado isso no atendimento, então da próxima vez eu vou me policiar mais. Então, não se cobre tanto, tudo é um processo. E eu tô falando aqui pra você que eu ainda, não é que eu parei esse processo, não. Eu ainda tô, como eu falei, eu ainda erro nos vídeos, eu ainda esqueço as coisas. Você já percebeu que às vezes eu paro aqui, eu penso, e aí? E eu tô falando pra você a realidade, pra que você não olhe, muitas das vezes, uma colega ou alguém que tá lá na frente que parece tudo muito perfeito e você acha que isso é a realidade. Vai por mim, não é. Não importa quem seja, se ela fala que o Instagram é perfeito, o YouTube, os vídeos editadinhos, é aquela coisa toda, tudo perfeito, não é. Na vida real, nos bastidores, as coisas acontecem de uma forma diferente, tá bom? Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada que acontece por aqui. Deixa o seu comentário, fala aí se você tá gostando dessa série de vídeos, me dá mais sugestões de temas. Se você, eu queria que a Nath falasse sobre isso, deixa aqui que eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário e te responder. Combinado então? Eu te vejo no próximo vídeo. Então até lá. Beijo. Tchau, tchau.